Tem igreja aí já atrás de mim. Eu glorifico a Deus, né? Sabia? Sabia que tem igreja que tem pastor que da igreja não quer ir. Eu soube do pastor hoje. Pastor, você sabe, não se sabe. De um pastor que tem uma igreja que disse: eu não quero aquele pastor aqui de jeito nenhum, a gente não quer não. E eu glorifico a Deus, que sou com essa testona, com esse bigodão, que eu estou deixando o bigode de você. Do Dataviu, eu estou com o bigode, viu? Com esse bigode fino, que eu estou aqui com a machada, eu arranco ele. Mergulhando. Mas glorifico a Deus que não só são uma, duas, três igrejas, várias igrejas. Hoje já recebi cantada, talvez o pastor da igreja do e o povo, antes dele ir para lá, o povo me queria naquela igreja. E ele já veio me ver hoje, passou aqui hoje, almoçou conosco aqui, pastor. E ele disse: ó, pastor, o senhor encaixa certinho naquela igreja. Eles me queriam antes, porque agora é tarde para eles. Eu já estou encaixado aqui nessa igreja e estou de mão dada com estes obreiros e com esta igreja amada. Amém? Agora não dá para passar mais naquela igreja. E ele está abraçado aqui. E ele veio me dizer hoje que dava para mim daquela igreja. Mas eu digo: eu estou tão bem aqui. Se existe um pastor que está bem, sou eu. Amém? Amém? Amém. Estou junto com meus irmãos. Já aprendi a amar esta igreja. Já aprendi a amar Bonifácio, irmão Luiz, o Flávio, o Odair, o Tamar, né? O Vinícius e o nosso irmão Claudivana, e o Claudivana, que está meio que batido, Cristina aí, ele está com meio de lado. Amém? Mas o povo diz que gripe é doença de rico. Então eu sou rico, eu também estou rico. Muito bem, irmãos. Mas eu quero trazer uma saudação rápida aqui na palavra de Deus. Amanhã é escola bíblica. E todo mundo vai ser festivo, vai ser um culto que vai estremecer a Assembleia de Deus aqui na cidade. Quem diz amém? Amém. Domingo eu quero, ou seja, amanhã eu quero toda a igreja jejuando até meio-dia, para Jesus operar domingo à noite, salvar, curar e batizar. Quem puder jejuar aqui, jejua. Quem puder, onde estiver, onde você estiver, vai jejuando. Em nome de Jesus, está certo assim? Amém? Irmãos, e naquele momento de dificuldade, Davi pede misericórdia a Deus, né? Veja o que estava acontecendo, em que circunstância Davi escreveu este salmo. Abra a palavra de Deus em 1 Samuel 21. Samuel 21, versículos 10 e 11. E Davi levantou-se e fugiu aquele dia diante de Saul, e veio a Quis desde Gade. Porém, os criados de Aquis lhe disseram: não é este Davi, o rei da terra? Não se cantava desde as danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Olha, irmãos, foi num contexto difícil e Davi nos deixa lições importantes de como é possível vencer as adversidades que nos assolam.
olha, não perca, não deixe nada atrapalhar esta palavra da sua vida. Amém? Foi num contexto difícil. É difícil, e Davi nos deixa lições importantes de como é possível vencer as adversidades que nos assolam. O tema desta palavra, nesta noite, é isso: quando chega o temor, o que fazer? Vamos lá? Quando chega o temor, o que fazer? O que fazer? Aponte para alguém que está próximo de você e diga: quando chega o temor, aí é isso que nós vamos aprender. Glória a Jesus. O que fazer quando chega o temor? Não é? Veja, Davi, a situação para Davi não estava boa. Diz o versículo 10, Davi levantou-se e fugiu. Eu lembrei agora, irmãos, o menino do Jairo. Ele falou comigo, irmãos, ele viajou e os irmãos foram com ele. Quem vai orar por ele? Quem já orou e vai orar mais? Os irmãos foram no final, na oração final que pior, viu, irmãos? Vamos de Jesus. Irmãos, Davi foge para Aques, rei de Gatos. E diz que Davi fugiu aquele dia de diante de Saul, os irmãos aí atrás estão ouvindo ele, estão ouvindo aí? Diz que Davi, versículo de número 12, que lhe errado. E Davi, vamos. E Davi considerou estas palavras no seu ano, e temeu muito diante de Aquis, rei de Gatos. Aí Davi, irmãos, escuta a palavra. Davi considerou muito aquelas palavras no seu coração e fez o quê? Ele temeu muito, ficou temeroso diante de Aques, rei de Gatos. Ele sabia que o Aques poderia matar ou entregar ele nas mãos de Saul. De quem? E quem você fala assim, irmãos, eu gosto de uma igreja animada. Eu gosto de crente animado que participa. Eu gosto de crente. No culto vocês têm que me ajudar com os dias que eu passar, os meses que eu passar. Porque eu posso passar até meses, posso passar até anos também. Mas me ajude a ser participe no culto também. Glória a Jesus. Né? E ele temeu. E quando Davi temeu, veja. Versículo de número 13. Versículo de número 13. Ele descia contra as fez diante dos olhos deles, e fez-se como doido entre as suas mãos, e esgravatava as portas do portal, e deixava correr a saliva pela barra. Quem tirou outra tradução aí da minha tradução que dá diferença aí? Vamos, uma mais atualizada. Leia, e essa versão é mais atualizada. Leia. Fez diante deles, em cujas mãos se fingia doido, esgravatava os proscritos das portas e deixava correr saliva pela barra. Quando disseram, esse é Davi que Saul quer pegá-lo, não é esse que o povo disse que ele é o rei, ele ainda não tinha sido ele. Não é esse que disse que é o rei, esse é Davi que Saul está procurando. Aí Davi diz que tem. Davi fez o quê? Temeu. Aí Davi, quando viu que a coisa estava preta para o lado dele, ele fez o quê? Se fez de quê? Igreja, participe, igreja. Vocês não estão vendo lá. Ele se fez de quê? Se fez de doido. Se fez de doido. E ele tinha barba, né? Ele tinha barba. Aí ele deixou a saliva correr da barba e ficou se batendo, se fazendo de doido, né? E deixava correr a saliva pela barba. E fica lá.
Aí, versículo 14. Olha, quando o cara faz esse fardo, ele escapa. Veio 14. Então, vamos. Então disse Aquiles aos seus servos: Bem feitos, que este homem está louco, porque me trouxestes a mim. 15. Falta-me a mim doidos, para que trouxesses este para fazer doidice diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Glória a Jesus! Aleluia! O rei disse, o rei foi, as crianças estão escutando a palavra. Quando o rei viu Davi se fazendo de doido, o rei disse, como? Já tem tanto doido aqui, e vocês ainda me trazem mais um doido. Vocês não estão ouvindo, queridinho, parece que está um negócio assim atrapalhado. Vamos lá, como foi que o rei disse? Eu quero a resposta da igreja, tá? De todo mundo aí. Como foi que o rei disse? Vamos lá. Vamos lá, irmãs, mulheres, irmãos. Como foi que o rei disse? Faltam a mim doidos. Falta, eu já tenho tanto doido aqui, eu quis dizer isso. Já tenho tanto doido, vocês ainda não trazem doido. Faz isso para mim, meu. Traz um doido para mim. Falta no doido aqui, trouxeste aqui. Não. Este não vai entrar na minha casa, não. Na minha casa não tem mais doido, não. Já tem tanto doido. Mas foi porque Davi se fez de se Davi não se fizesse de doido, Davi vinha dormir. Irmãos, e em meio às circunstâncias, quando chega o temor, que devemos fazer? Devemos usarmos de sabedoria. Glória a Jesus. Tem horas. Estudo trabalhar de pastor. Todos podem ser crentes, auxiliares, agora pastor, né? Pastor não é para todos. Mas esse ensinamento é para todos. Tem horas na sua casa, no seu trabalho, que você tem que se fazer de doido no sentido de deixar as coisas passar, deixar virar por menos. Glória a Jesus. E até na igreja tem horas que o pastor ele tem que se fazer de doido para tirar as coisas por menos. Porque se o pastor fosse pregado, quem fala dele, ele ia disciplinar toda a gente. Daqui a pouco ele ia disciplinar até a mulher, que é a mulher dele, que é a mulher dele. Esse homem não compra a coisa certa, compra a carne. Esse homem não sabe comprar carne, não, só compra a carne dura. É por isso que agora eu entrei a minha aguenta. Glória a Jesus. Não é? E tem horas que você tem que se fazer de deixar as coisas lá, deixar passar, ouvir e deixar para lá. Amém? Glória a Jesus. Ver as coisas e deixar para lá. E sair sair de pé. Às vezes alguém diz, o pastor não chega perto de mim. Eu vou chegar perto de uma pessoa que eu sei de mim falando de mim. E nem você chega, você vai chegar. Se ela me falando de você, a primeira oportunidade que ela encontrar com você, ela vai querer desabafar na sua cara. É melhor você estar ali distante. Vocês já notaram que eu sou do povão? Eu sou do povão, sou do povão. Sou do povão. Agora, sou do povão.
Jesus! Glória a Jesus! Eu não tenho tempo. Sim, de visitar eu tenho tempo. Aqui é que eu lá chego na casa, né? Se eu lá cheguei na casa, aqui é que eu lá chego na casa. Essa casa é assim. Glória a Deus. Mas eu chegar na casa do irmão, na casa da irmã, tá, sem tempo para fazer. Patotinho, para ficar patotinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, falando. Vamos falar da Bíblia. Aí começa a falar da Bíblia, ele daqui a pouco fecha a Bíblia. E vamos falar agora do Frei Damião. Do Frei Damião ninguém fala. Da Bíblia para você ninguém fala. Agora fala do irmão. A língua é afiada. Tem que amarrar ela mesmo. Tem que pegar, irmão. Tem que pegar um negócio aí, uma corrente, e amarrar essa vida. E botar uma carreta. Né? Glória a Jesus. Portanto, e você também, a sua situação é desse. Glória a Jesus. A sua situação é desse. Não existe um dos que estão aqui, senhores e senhoras, que esteja livre de alguém falar. Todos falam uns dos outros. Fala de você mesmo. Aí é que o povo fala. Né? Entendeu? E tem horas para não morrer, tem que se fazer de doido. Você vê aquela pessoa que tenta me derrubar. É bem assim. Né? Aí chega perto de você tem que fazer de todo. Cabeça inferior. Quando chegar o temor, que fazer, você fica até com temor. Você já notou assim uma pessoa que é aquela coisa com você, quando ela chega perto de você tem até que ficar com temor, assim, uma coisa que está um negócio diferente. Né? Porque você está à vontade de você. Mas você se faz todo e deixa passar. Entrega na mão do Senhor, porque o Senhor vai acertar a conta com ela. É assim. Com ele. Glória a Jesus, aleluia! E ele se feriu, irmãos. E agora aqui no Salmo 56, no versículo Que eu temer, hei de confiar em ti. Amém! Ele diz: no dia em que eu temer, eu hei de confiar em ti, Senhor. Amém? Sabe por quê? Porque os inimigos estavam no calcanhar de Davi. Glória a Jesus. O que Davi fazia, alguém estava ali para criticar. Olha, irmão. Geralmente as pessoas que criticam são pessoas frustradas, pessoas que não têm nada para oferecer. Elas não conseguiram desenvolver na vida espiritual, na vida ministerial, na vida profissional. Não conseguiram desenvolver. Aí parou no tempo, agora faz isso. Só dá para criticar. Se o irmão botou uma gravata vermelha, eu ia orar para você estar na lá vem irmão Zé com aquela gravata vermelha. Lá vem irmão Gato com aquela gravata azul marinho. Lá vem Eduardo com aquele sapato bico fino. Lá vem aquele baterista zoadento. Lá vem só dá para criticar. Quem não tem nada de Deus na vida só dá para criticar. Você pode ver os homens de Deus que têm coisa de Deus na vida são homens prudentes. Amém? Glória a Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Que não abre a boca para falar do seu irmão.
Glória a Jesus. Glória a Jesus. Por quê? Porque a obra de Deus, irmãos, a obra principal de Deus não é esse microfone. A obra principal de Deus, olha aí, não é essa caixa. A obra principal de Deus não é aquela caixa. A obra principal de Deus não é este banco. A obra principal de Deus não é esta cerâmica. A obra principal de Deus não é este ar-condicionado. A obra principal de Deus não é este pedestal. A obra principal de Deus não é este púlpito. A obra principal de Deus não é aquele violão. A obra principal de Deus é o ser humano que está aqui servindo a Deus. A obra principal de Deus é Jairo. A obra principal de Deus é Rafa. A obra principal de Deus é Carlos. A obra principal de Deus é José Pereira, é Cícero Pereira, é Cícero Araújo, é Eduardo. A obra principal de Deus é Cizinho ali. A obra principal de Deus é Nilmar. A obra principal de Deus é André. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. A obra principal de Deus não é essa cadeira não. Jeová Jireh, o meu Deus, não está interessado nesta cadeira. Não está não. Quem está interessado somos nós para sentarmos. Mas Jeová não tem nada a ver com essa cadeira. Jeová tem algo a ver com André, é com a Aparecida, é com a Edina, é com a igreja, é com você, minha irmã que está aí. É com o Flávio, aleluia. É com você, crente que está aí. Você é a obra de Deus. Dê glória a Deus. Dê glória a Deus nesta noite. Aleluia. No dia em que eu temer, Selma, diz o salmista, eu hei de confiar em Jeová. Por quê? Porque Jeová está interessado na obra dele. E eu quero pedir uma coisa a você, meu querido. Não tente destruir o seu irmão, a sua irmã. Não tente destruir a obra de Deus. Glória a Jesus. E vou pedir outra coisa, irmãos, deixe eu trabalhar conforme o Senhor coloca no meu coração. Glória a Jesus. Aleluia. Deixa eu trabalhar conforme o Senhor coloca no meu coração. Nunca se levante. O pastor agora mandou fulano, agora mandou ciclano, o doutor Eduardo para dar uma palavra, o doutor Eduardo para mim, o doutor André para mim. André é a obra de Deus, Eduardo é a obra de Deus. Esse menino vivia no mundo, vivia lá no mundo na sarjeta, vivia lá no mundo na sarjeta, quem conhecia lá na sarjeta, vivia esses meninos lá no mundo pecado, o inimigo quase acabando com ele. Jeová foi lá, arrastou e trouxe. Glória a Jesus! Glória a Jesus nessa noite! Glória a Jesus! Quando eu temer, eu confiarei em Deus! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Deus está mandando fogo nesta palavra. Glória a Jesus! Aleluia. Aleluia! Obra aí é obra de Deus. Pão de face é obra de Deus. Ah, vamos jogar a obra aí fora. Vamos jogar pão de face fora. Vamos jogar mulher fora. Vamos jogar Valdomiro fora. Valdomiro é obra de Deus.
Deus usar. Deus quer usar todos. Deus não só quer usar eu, não só quer usar você. Deus quer usar todos. Deus tem vasos. Deus tem instrumentos. Glória a Jesus. Agora, com certeza, chega o temor. Mas na hora que chega o temor, o versículo 3 diz a resposta. Faz o quê? No dia em que eu temer, eu hei. No dia em que eu temer, levanta o dedinho. No dia em que eu temer, faça assim. No dia em que eu temer, eu hei de confiar. Levanta agora. Eu hei de confiar. Oh glória, quem dá glória a Deus? Quem dá glória a Deus? Glória a Deus.